Começa agora o seu comitê de investimento diretamente da Black Swan. Apresentado por Luigi Michalis e José Faria Júnior. Pessoal, bom dia. Hoje, 19 de junho, prontos para mais um comitê de investimentos No Mercy. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre SpaceX, os assuntos da semana, né? A gente sempre tenta trazer os melhores assuntos da semana. SpaceX, Hormuz, a NTNB que explodiu, passou aí do limite. E também falar de coisas mais, obviamente, macro, que é a nossa veia, e do Júnior, especialmente. Né? Vamos falar um pouco do curto prazo e também um pouco do médio e longo prazo. Então a gente vai começar pelo SpaceX. Né? O Paul Krugman, essa semana, resolveu falar que o famoso economista Paul Krugman, prêmio Nobel de Economia, né? Que até hoje a gente não descobriu muito por que ele ganhou esse prêmio Nobel. A gente respeita por ele ter um Nobel, um bom livro de economia internacional. Com economia internacional, todo mundo estuda com o livro do Krugman. Excelente, mas a gente pessoalmente acha que a tese é fraca. Não é fraca, mas assim, não o suficiente para ganhar um prêmio Nobel. Né? Fraca para o Nobel. Exato. Enfim, o Paul Krugman resolveu falar que o Elon Musk, não a SpaceX, mas o Elon Musk tem um esquema Ponzi em geral, né? Vamos começar por isso aí, Júnior. O que você acha? É um esquema Ponzi? O cara construiu, o cara revolucionou o carro elétrico, viabilizou a energia solar e fez uma frase que todo economista, todo cara do mercado financeiro falava até alguns anos atrás, que era foguete não dá ré, né? Não, isso mesmo? É Ponzi. É Ponzi. O esquema do Musk é Ponzi. Olha, uma pessoa que fez o que fez em mais ou menos 25 anos é absolutamente impressionante, né? As pessoas criticam dele ser o primeiro trilionário do mundo e que daria para matar a fome de todas as pessoas, mas da mesma forma, né, você pega o orçamento do governo federal do Brasil também, dá mais de $1 trilhão por ano, né? Matar a fome, só do Brasil, né? Então, assim, ele tem isso não é em dinheiro corrente, evidentemente, é patrimônio, ações e tudo, e uma pessoa que está revolucionando o mundo, como o Luigi já falou, né? Você tem uma rede de satélites, que você consegue falar praticamente de qualquer lugar, você tem foguete que dá ré, a questão do carro elétrico, da Tesla, né, foi basicamente ele que iniciou. Algumas pessoas vão dizer, mas o Gurgel há 50 anos no Brasil tentou sim, mas o Musk que viabilizou até pela tecnologia que tem recentemente. Então, o próprio X, né, que é a plataforma de maior liberdade de expressão que a gente tem, então realmente é uma pessoa totalmente diferenciada. E a última coisa que é um esquema Ponzi. O que a gente pode criticar, né, Luiz? Será que a SpaceX vale tudo vale isso? Quase uns $2 trilhões em torno disso? Será que não está exagerado esse valuation da SpaceX? Isso é uma coisa. Ponzi é outra coisa. Lembrando o Madoff lá em 2008, na crise das hipotecas. Ponzi é quando você vai sacar o seu dinheiro e não tem um ativo. Tem um ativo. Ou seja, ele só se sustenta se você continuar tendo novos entrantes. Esse é o esquema Ponzi. Que é uma bicicleta, você não pode parar de pedalar. Exato. Literalmente. Agora, se está valorizado em excesso, quantas vezes o mercado já valorizou coisas em excesso? Se a gente for começar, né, pelas tulipas ali em 1770. Mas ali fazia sentido ser um Ponzi, vamos dizer assim. Esse é um esquema que você fala assim, poxa, é uma tulipa, é uma flor, né? Como é que você é uma planta? Como é que isso vale mais que uma casa? Tudo bem. Mas assim, só para dizer, o mercado tende a exagerar. Não é culpa da Elon Musk que o mercado está exagerando. A empresa vale 20, fatura 20 bilhões. Nem isso, na verdade, hoje. Né? E vale 2 trilhões. Mas você tem uma empresa que fatura 20 milhões e alguém quer pagar 2 bilhões por ela. Então, assim, é incrível o que o mercado está fazendo. Agora, dito isso, o que é importante ver? Que ninguém está comprando foguete. O mercado está comprando uma nova infraestrutura que talvez, imagina só, eu consigo fazer um paralelo assim, imagina só que você está lá em 1800 e o pessoal inventou a ferrovia. E só tem uma pessoa no mundo que é dona de todas as ferrovias do mundo. Exatamente. Então, assim, o que ele tem? Ele tem uma infraestrutura global que ninguém tem. Né? Então, assim, isso vai comandar segurança, isso vai comandar comunicação, isso vai comandar viagens para outros lugares. Então, assim, tem uma série de ativos que podem ser disruptados e novas possibilidades que vão ser aumentadas, né, feitas e aumentadas por causa desse novo tipo de infraestrutura que ele está criando numa rede global. Inclusive a questão das comunicações com essa rede de satélites. Né? Exato. Porque daqui a pouco você não vai precisar da telefonia como antigamente, né, vamos falar assim, anos 1980, 1990, era o telefone fixo. Né? Hoje mudou tudo para celular, Wi-Fi, mas é uma nova tecnologia de satélite que, aliás, se vende no Brasil e o preço é bem competitivo, né, da antena dele, e que pode um celular funcionar daqui a pouco usando essa rede. Então isso é disruptivo também para as companhias de telefonia.
Esse é disruptivo em vários sentidos. Né? Exatamente. Enfim, então assim, vamos lá, No Mercy, é bonzinho? Não, pode estar caro, pode estar caro. Lembre-se da NVIDIA, bateu $500 bilhão, a NVIDIA é bolha, aumentou depois disso 10 vezes. Não, quando chegou em $1 trilhão, eu falei, nossa, isso aqui não vai para nenhum lugar, subiu 5 vezes. Porque eu acho que isso é importante, né? A gente tem que pensar que a NVIDIA não era uma empresa de joguinho. Do mesmo jeito que a Apple não era uma empresa de computador. Né? Então essas empresas elas são muito mais. O Google, né, não era uma empresa só de procura. Então assim, essas empresas elas são muito maiores do que isso. A Amazon não vendia só livros, sabe? Exatamente. E eu acho que é nesse sentido que o mercado está precificando, na nossa opinião, muito exageradamente. Concordo. Eu só vi uma vez na minha vida uma empresa valer 140 vezes o EBITDA e não cair, que foi a NVIDIA. Exatamente. Você vê que ela nunca bateu 140, né? Ela bateu 80, sei lá, 80, 90. Por aí, acho que 140 não. Parece exagerado de fato, ponto, é só isso. Ponto, é só isso. E aí, falando aí do Elon Musk, né, que também, inclusive quando começou a guerra da Ucrânia, ele liberou os satélites para a Ucrânia, né? Liberou as comunicações. A gente tem outra guerra hoje que é com o Irã, que está acabando, Júnior. Como é que está aí? Eu acho que sim, né? Essa questão aí que está atrapalhando um pouco são os ataques de Israel contra o Hezbollah no Líbano. Mas a princípio, né, o Trump também acho que esticou a corda muito com relação à situação não só do petróleo, mas como de várias outras commodities. E a manutenção de Hormuz fechado começaria a gerar um problema de cadeias logísticas globais mais grave. Isso a gente fala de fertilizante, de alumínio. Já aconteceu aqui, né? Os fertilizantes subiram para Mas agora o fertilizante caiu de quase $1.000, a ureia para $450, já voltou muito. O alumínio caiu mais de 10%. A resina que faz os tubos de conexões de PVC já começou a cair também. Então, nós não estamos falando, obviamente, do petróleo, que já caiu, mas de outras commodities não energéticas, né, e que estavam sendo muito impactadas pela questão de Hormuz. O único ponto, Luigi, que eu estava até olhando mais cedo hoje, é que tem um negócio chamado crack spread, né, que é o custo que a refinaria cobra para transformar o petróleo em gasolina e diesel. Isso é, na média, $25, $30. Isso está perto de $45 hoje, que é compatível com esse ambiente de guerra. Então, ainda o petróleo caiu bem, né, já está o Texas e o Brent em torno de $75, mas ainda pode vir mais queda no preço dos combustíveis assim que o crack spread retornar de 45 para próximo de $30. Talvez demore um pouquinho, a gente está numa sazonalidade de alta de petróleo pelo verão do hemisfério norte e também pela colheita e transporte de safra americana, que é muito grande. Mas eu acredito que o Trump vai enrolar 60, depois, sei lá, mais 60 dias, vai ficar enrolando isso até conseguir o acordo e Hormuz reabre. O Trump que gosta de tradar, né, que a gente sabe. Com certeza. Tá muito baixo, ele fala vai acontecer algum problema, tá muito alto, ele fala que vai estar tudo certo, né? Aliás, ele falou 33 vezes, acho que isso foi um recorde, né? Que a guerra ia acabar, que já tinha um acordo, né? Foi isso? Mais ou menos isso, e demorou para sair esse acordo no final da história. O pessoal só olhava para o que o Irã respondia, não olhava mais para o que ele falava, né? Mas enfim... Deixa eu comentar uma coisa aqui, que eu estava até mostrando para os clientes da Wagner, que desde 21 de maio o modelo nosso quantitativo estava com viés de queda do petróleo. E então assim, eu já estava meio animado que o petróleo ia cair, mas se olhava o Polymarket, olhava o Caust, estava mais pessimista, mas o nosso modelo estava mais otimista. A gente alertou que Brent abaixo de 95 teria aí uma bela reversão e foi exatamente o que aconteceu. A gente só estava mais, desde 21 de maio, mais confiante com Brent acima de $100. Nunca mais voltou para acima de 100, o viés de queda se confirmou, está aí 75. Mais uma que a WA acertou, né? Felizmente. A gente, depois eu vou até falar de algumas outras aí no caminho, que são bem importantes para hoje, para esse nosso relatório de hoje. Mas enfim, sem tentar sair muito da guerra, hoje teve um ataque da Ucrânia para a Rússia, né? Foi o inverso. Eu fico imaginando, Júlio, como é que passa um drone da Ucrânia, passa por toda a Rússia, chega em Moscou e bombardeia Moscou. É mais ou menos a mesma coisa que o cara sair de um drone do México e ir para Nova York e acertar o Empire State, né? Sei lá, como é que funciona um negócio desse? A Rússia não tem mais defesa? Como é que é isso? É impressionante. Né? Realmente foi um ataque muito impressionante. E, obviamente, né, você até fez um comentário no X, né?
Porque a verdade é o seguinte, independente da guerra ou não, o que tem dentro de um drone, né? Tem semicondutores. E você vai olhar para o gráfico de semicondutores hoje, já é a terceira vez que a gente olha para o gráfico e fala assim, puxa, vamos diminuir um pouco a posição, e a gente não diminui. Por quê? Porque tudo precisa de semicondutores, tudo precisa de semicondutores e, ao mesmo tempo, em qualquer cenário, tem guerra? Precisa. Não tem guerra? Precisa. Então, assim, a gente está vendo um mundo onde semicondutores e outras teses que a gente vem falando aqui, né, o cobre, energia, Coreia do Sul, são essenciais para esse novo mundo que a gente está presenciando. Com certeza. Então, essa questão desse ataque, não sei o quanto vai interferir em alguma coisa. Aliás, esse assunto da Ucrânia, a guerra começou tem 4 anos, né? Mais de 4 anos e não termina nunca. Para o mercado financeiro é como se não existisse mais, evidentemente. Né? Então o mercado ele é bem frio, adaptável, frio com relação a isso. Eu não sei o quanto isso pode afetar alguma coisa, mas é impressionante a incapacidade russa de se defender. Não, essa foi assim, surpreendente, né? Exatamente. E assim, ela já está desconectada do mundo, assim, se conectou na China, mas eu acho que ninguém esperava uma vulnerabilidade tão grande. A parte de você olhar, a parte da guerra, o que tem um estudo muito interessante, que toda vez que teve uma guerra, a bolsa caiu e depois ela acabou subindo depois de poucos meses, né? E assim, você vai ver várias guerras em sequência, sempre isso. O que acontece hoje em dia é engraçado porque parece que a bolsa não quer mais nem pensar que a bolsa pode cair e depois subir. Eles já estão ignorando completamente. Né? Porque existe esse passado em que as pessoas observam o passado, tanto que o S&P ameaçou cair, foi para 6.400 pontos mais ou menos, né? Por aí. Houve uma ameaça de queda, mas retornou muito rapidamente com uma dessas 33 falas do Trump. Né? Então, como todo mundo sabe que a bolsa cai com guerra, ela caiu sim, mas uma queda muito pequena em relação ao histórico. E já voltou rapidinho, né? Independente do dólar, do petróleo está subindo. Não. Felizmente a gente conseguiu avisar aqui a tempo, né, algumas teses interessantes para se posicionar a preços muito mais baixos que estão hoje. Né? E agora a gente vê dessas commodities caindo, como o petróleo, o urânio, a soja caiu 50%. Sim. O que isso aí provavelmente vai ter um grande impacto na inflação. Isso no Brasil, né? Isso no Brasil, claro. Vai ter um grande impacto na inflação. E um dos grandes medos que a gente tinha, né, Juliano? Sim. Medos não, mas preocupação que a gente tinha era com a inflação afetar a dinâmica de fluxo de capital do Brasil, para o Brasil, né? E fluxo de capital no mundo todo. Então, o que você acha aí? Mudou a tese, Juliano? Então, a gente pode ficar tranquilo? O que a gente vê aqui é o seguinte, né? O FONC fez a reunião essa semana, uma semana, ou até no dia, né, da assinatura de Hormuz definitiva, mas foi uma semana depois, literalmente, do Trump e o Irã chegarem num consenso. Né? O mercado mudou de quinta para sexta-feira e o Fed, a reunião do comitê, foi numa quarta depois disso. Então não deu, nenhum número registrou nada, porque não deu tempo de registrar nada. Né? E geralmente o Banco Central trabalha com dado oficial. Esse é o padrão de Banco Central. Mas a gente observa assim, né? O petróleo estava em torno de $100, caiu para $75, o crack spread diminuiu um pouco, mas diminuiu um pouquinho, então o preço de energia está caindo. E mais do que isso, nós tivemos, por uma questão até de fortalecimento do dólar no mundo, clima americano bom, uma expectativa de safra americana muito boa, uma liquidação recorde das posições especulativas das commodities agrícolas, trigo, soja e milho. Nunca tivemos uma liquidação tão grande como foi observada aí nas últimas 5, 6 semanas. E isso, eu até fui alvo de um relatório nessa semana, antes das reuniões monetárias, que a queda do preço das commodities poderia mudar a dinâmica de inflação para frente. Comentamos que o Fed, isso em maio, iria mudar o viés do juro de corte para alta, isso acertamos, e a gente está alertando que a queda das commodities, aí vale milho, soja, trigo, óleo de soja, farelo de soja, proteína, alumínio, o algodão caiu um pouco também, fertilizante. Então tudo isso não foi capturado. Então, e se você pega o nowcast do Fed de Cleveland, está apontando um CPI próximo de 0 agora em junho. Então se a inflação de junho e julho for baixa, provavelmente o Fed não vai subir os juros. Eu estava com... Eu até fazer um parênteses, porque assim, a gente olha no Bloomberg, você tem um gráfico do CPI, ele é dividido por categorias. E aí você vai ver que assim,
a inflação base era tudo igual. Quem que estava puxando a inflação para cima? Energia, alimento. Exatamente. Com isso fora, ela provavelmente volta para a base. Todos os indicadores do tal shelter, que é o custo da moradia, continuam caindo. Exato. Então, a gente estava preocupado porque se Hormuz, quando vai reabrir o Hormuz? Essa era a pergunta, ninguém tem essa resposta. O Trump talvez não ia esticar demais a corda. No momento que reabriu, coincidiu com a liquidação do preço das commodities agrícolas. Então, a inflação talvez nos próximos 2 meses vai ser muito baixa nos Estados Unidos e esse viés de alta não vai acontecer. Lembre-se, o Kevin Warsh, o novo presidente do Fed, nem colocou a opinião dele no tal gráfico de pontos. Nem a opinião dele está lá. Então a gente tem que ter uma certa cautela, né, com essa questão do Fed subir juros. Defendo o que ele fez, com certeza, mas quando a gente começa a ver o que está acontecendo, a gente tem que duvidar que vai subir. O mercado precificando uma alta, e a verdade é que assim, hoje a gente não consegue ver nenhum motivo para alta. Óbvio, a guerra não acabou, o Hormuz continua fechado. A minha preocupação em especial era com os níveis de reserva. A gente foi lá ver no cloud, hoje em dia a gente está usando o cloud o tempo todo. A gente até brinca, né? Tem um nome para ele, chama de Claudião. E aí a gente estava lá no cloud, e o que acontece? Estava muito perto daquela meta de 90 dias de reserva, a Alemanha e parte da Europa. Então assim, caindo abaixo disso, começa a ficar num nível crítico de reserva de petróleo, onde o preço podia subir de forma exponencial. $150 fácil. Exatamente. Então assim, é um grande alívio para a gente, é um grande alívio para o mundo, né? Mas a gente ainda precisa ver, hoje Israel atacou, então assim, ainda precisa ver. Israel parece que não quer acabar essa guerra. Não, né? parece que não, impressionante. Está desafiando até o Trump, né, atualmente. Exato. Mas provavelmente a gente vai ter um viés de inflação melhor lá fora e aqui no Brasil também. Não temos muito impacto de alta de preço de combustível, porque o governo trabalhou para evitar isso, mas as commodities agrícolas caindo, é difícil você ver o preço do pão cair, evidentemente, mas outros preços, como óleo de soja, macarrão, certamente caem e para de subir. Exato. E assim, dá um alívio e até de repente poderia abrir espaço para aqui baixar um pouco os juros. O que eu acho engraçado é que assim, o mercado, quando entrou o novo presidente do Fed, do Copom, do BC, do Bacen, né? Quando entrou o novo presidente, todo mundo criticava muito ele, né? Porque ele parecia ser dovish. A A favor dos juros baixos, a favor do governo atual, e ele tem se mostrado bem resiliente nesse ponto e bem conservador. Ele baixou os juros agora e eu fui lá no Bloomberg e eu falei, puxa, agora que está acabando a guerra, ele provavelmente devia falar alguma coisa, a gente vai continuar, mas ele está sendo resiliente. Mas eu tenho uma crítica muito grande a esse Copom. Por quê? Vamos só voltar um pouco no tempo, acho que é importante a gente pensar sobre isso. Quando o Roberto Campos Neto fez a sua última reunião como presidente do Banco Central, que ia passar o bastão para o Galípolo, como é que estava a inflação? Dezembro de 24 e o Copom tem a meta de que a inflação atinja o centro da meta em 6 trimestres. Então ele estava em dezembro de 24, 6 trimestres, junho de 2026. É exatamente durante essa gravação. A inflação deveria estar na meta em 3% em junho de 26. No dia 1º de janeiro de 25, essa meta, eu sei que não teve reunião do Copom, mas essa meta automaticamente se transferiu para setembro de 26. Ou seja, 15 dias depois da reunião de dezembro, ia ter um ganho de 90 dias para o Banco Central atingir a meta. Nessa reunião que aconteceu agora, dia 17 de junho, é a mesma coisa, faltavam 15 dias para mudar a data da meta. E o Copom falou o seguinte, olha, pensando que a meta muda daqui a 15 dias e vira março de 28 e não dezembro de 27, a gente vai cortar o juro. Então, meus caros, minha opinião, o BC errou em subir o juro de 11,25 para 15, foi um exagero, ou ele está errando agora de cortar, porque a inflação já está acima do teto. Se ela está acima do teto, você não poderia cortar. E ele está prometendo que vai atingir a meta, sabe quando? Praticamente daqui a 2 anos. Porque março de 28 são 21 meses e meio. Ele está prometendo daqui a 2 anos eu vou atingir a meta. Essas coisas de falar daqui a 2 anos, né? Já não é o primeiro Banco Central que fala. Não. E a gente sabe o que quer dizer, né? Fala assim, quem sabe um dia, né? Exatamente. Essa é a tradução, né? Tá escrito assim, daqui a 2 anos, né? Me lembro um desenho de criança do Vila Sésamo, que eu não lembro mais quais são. Eu vou ver se eu acho esse vídeo e publicar, tá? Então tinha um menino e o guarda. O menino falava, onde eu estou? Aí o guarda, você está aqui. Ah, mas eu quero estar lá, que é o outro lado da rua. Aí o menino atravessava a rua e perguntava para o guarda, eu estou lá? Não, você está aqui. Né? Porque eles estavam andando juntos. Uhum. E onde que é lá? É do outro lado. Ele atravessava a rua. Agora eu estou lá? Não, você está aqui.
é igual o Banco Central do Brasil. Nunca vai conseguir atingir o horizonte relevante. Estados Unidos é ano, né? Fecha o ano. O Brasil era fechar o ano. Aí resolveram mudar para a meta contínua, uma meta que nunca o horizonte chega. Então, acho que houve um grande exagero em botar o juro a 15. Eu acho que o Brasil ele vive, né, esses exageros, né? Teve exagero de botar 2, teve exagero de botar 15, teve exagero. Assim, a gente, né, o Brasil, como todo mundo diz, não é para iniciantes. Não mesmo. E aí a gente entra nessa última seara aqui, que é o que está acontecendo com o Brasil e os Estados Unidos. Então a gente está vendo dois planetas diferentes, né? Tem os Estados Unidos que está tudo indo bem, nossa, a bolsa não para de subir, a SpaceX vale 2 trilhões e pouco, está tudo incrível. Obviamente, assim, você vê que a bolsa está sendo puxada muito mais por tech do que qualquer outra coisa, mas enfim, você vê um outro lugar que é o Brasil, onde a gente, tudo bem, a gente é commodities, desde que a gente começou esses programas, a gente sempre brinca, né, com essa história que eu nasci, a bolsa tinha o Itaú, o Bradesco, o Vale, Petrobras, e continuamos exatamente, agora tem o Banco Inter, sei lá, né, tem alguma coisa ali, né, então assim, realmente a gente ficou aí na pré-história da tecnologia, mas de qualquer jeito você está vendo que ela não está acompanhando, não só não está acompanhando, porque assim, normalmente o que você espera? A bolsa americana sobe, a gente acompanha de algum tipo de jeito, né? Exato. Né, os juros lá caem, a gente acompanha, né? Então assim, é o contrário, aqui não importa o que aconteça, aliás até dá um pouco de preocupação, né? Porque a bolsa lá subiu e a gente caiu. E se a bolsa lá cair, Júnior, o que você acha? Cai mais aqui, porque aumenta a aversão a risco. Uma coisa que é curiosa, porque vamos só pensar, se me permitir falar dois comentários. Quero pedir desculpas aqui que eu estou um pouco resfriado. Quando o DI ele começou, pelo nosso modelo da Wagner Investimento, a entrar num viés de queda, isso foi lá em abril de 2025, e esse viés de queda ele morreu literalmente no dia 6 de março de 26 por causa da guerra. Então, durante esse período de final de abril de 25 até fevereiro de 26, o DI ele ficou num viés ou tendência de baixa de longo prazo. Durante esse período, eu poderia até dividir em dois. Quando ele estava só com viés de queda, a bolsa subiu de 130 para 155, e quando o DI reverteu a tendência de longo prazo de alta para baixa, a bolsa pulou de 155 para 193 mil pontos, que foi quase o ápice dela. Então a bolsa subiu 50%. Desde que o DI perdeu todo o viés de queda e virou a tendência de baixa para alta, a bolsa caiu de 193, tudo bem, ela bateu 200, mas caiu de 193 para 170, 168 por aí. Segundo aspecto, a bolsa caiu de 200 para 180 mil entre os dias 15 de abril e 12 de maio. O que aconteceu? 20 mil pontos. O que aconteceu no dia 13 de maio? Duas coisas. Primeiro, o dólar index mudou o viés dele de queda para alta e as commodities começaram a cair. E uma outra coisa aconteceu, o Flávio Day 2, Flávio Borcá. Então, antes do Flávio, a bolsa caiu 20 mil, pós-Flávio caiu 10, mas que coincide exatamente com a alta do dólar, coincide exatamente com a queda das commodities, o que coloca em dúvida até que ponto as eleições de fato estão pesando aqui na bolsa. Talvez ainda não. Dúvida é mais para certeza, né? Não, mas eu acho que não está pesando muito. Você acha que não? Não. Eu estava vendo a Colômbia, estava vendo o Peru, e assim, a bolsa, obviamente que a história deles foi para o governo de direita, né? Mas a bolsa, ela parou assim, ela estava reagindo muito perto da S&P, e nos últimos 3 meses, que é mais ou menos esse período que a gente está vendo, né? A bolsa começou a reagir de outra forma, né? Eu não sei se assim... Eu acho que ainda assim, não... o mercado estava esperando uma candidatura que pudesse ser competitiva com o Lula, e assim, isso vem se decepcionando desde a época do Tarcísio, né? Mas a bolsa estava 155 mil em dezembro... Eu gosto de discordar com ele. Né? Sim, mas a bolsa estava 155 mil em dezembro, bateu 200, não é isso? De 200 caiu para 180 com o Flávio liderando as pesquisas. Com Lula na frente, inclusive no Polymarket, a bolsa caiu 10 mil, que coincidiu com o dólar. E a commodity, a bolsa caiu de 200 para 180 com a realocação. Vendeu o Brasil, comprou a Coreia. Então, eu acho que ainda o peso das eleições é zero? Não. Mas, na minha opinião, ele é menor. O Júnior deu esse call ali, muito tempo atrás, de comprar a Coreia, que aliás foi um call excelente. Né? Nossa, obrigado. E a ideia qual que era? Né? A Coreia está numa tendência incrível, tem toda a parte de tecnologia que a gente sabe,
E acabou que ela ficou cara agora, né? Está com Agora quase 20 vezes lucro, né? E o Brasil está no outro lado. Então, assim, será que esse lucro você não acaba A tendo? boca de jacaré. Eu gosto muito de um gráfico que eu uso aqui, que é assim, os Estados Unidos versus o Brasil. Ele, desde 2016 ele fica dando numa lateral, né? E hoje está quase lá no finalzinho, sabe? Então, é um gráfico interessante. Eu acho que as pessoas até confundiram isso aí com comprar small cap. Eu acho que esses últimos meses ali, o pessoal falou, não, porque está tudo indo bem, porque está tudo muito barato, vamos comprar small cap e pá, né? Small cap não foi uma ótima ideia. Juros, né? E a gente queria explicar um pouquinho o porquê, né? Aí vale... Por que nunca foi nosso call, né? Nesse momento, small cap. Vale um comentário que a gente fez no Motinha em meados de dezembro de 2025, né? Que a gente estava comentando exatamente o seguinte, né? Acho que o Luigi começou a falar, eu complementei lá no programa, que uma vitória do PT poderia fazer a NTNB abrir, passar de 8%. Mas a NTNB nunca passou de 8%. Nunca passou de 8%, sabe por quê? Duas coisas. Memória fraca, porque antes de 2007... Não, 2007, 2006, 2007... Antes do Investment Grade era acima de 8%. Isso. E não passou de 8% em 2015, 2016, porque teve o impeachment. Porque teve o impeachment. Se você for olhar, né, no gráfico, qualquer gráfico que você baixar, você não tem histórico da NTNB antes de 2008. Então o pessoal olha e fala, nunca bateu. Né? Não, bateu. Bateu, inclusive, que eu apliquei em 2006 a 9%. Foi ótimo, né? Foi ótimo, mas dava medo. Isso que é gozado, né? Deu muito medo. Você fala assim, nossa, mas isso era fácil, isso era dado. A mesma coisa, podia falar, olha, uns meses atrás bateu NTNB mais 6 e era fácil, era dado, era maravilhoso, e olha lá, já estamos, depois foi para 7,5. Nunca passou de 7,5. E agora a gente está em 8,5. Então, assim, o que a gente quer falar para vocês disso? Um pouquinho de precaução não é ruim. Pelo contrário, é bom. É bom, porque assim, a gente pode ver isso aí subindo mais, e obviamente depende muito, para quem não conhece, depende muito do prazo que se aplica na NTNB. Para quem aplica num prazo de 3, 4 anos, se vai de 8 para 10, ela chacoalha um pouco, você vai perdendo o CDI e está tudo ótimo. Se ela vai de 8 para 10 num prazo de 50, 60, 2050, 2060, é outra coisa. Eu não quero assustar porque, assim, quem já está com isso e não precisa desse dinheiro, é uma péssima ideia também vender. Nesse momento a 8, né? Não, você podia ter vendido quando saiu de, sei lá, eu lembro da NTNB mais 0, sabia? Pois é. NTNB mais 0, você podia... né, subir para 2, subir para 3, tudo bem. Agora, a 8 não é tão legal. Por quê? Não é uma excelente ideia, porque assim, é um ponto que toda vez que a NTNB sobe, ela fica um pouco mais gorda, e essa gordura ela também te protege. Então, bem assim, mal, se subir de 0 para 1,5, desculpa. Não, bem ou mal você vai ganhar 8 mais inflação. Também. Qual que é o pior cenário? Eu vou perder para o CDI. Eu adoro esses trades, que o pior cenário é você perder para o CDI. Né? Tudo bem, não fui o rei das finanças. Né? Mas eu estou bem, eu estou vivo e estou com mais dinheiro lá na frente. Isso que interessa, sabe? Entrar a 8 é uma coisa, sair a 8 é outra. Fazendo até uma parte aqui de educação financeira, educação financeira pessoal, as pessoas elas ficam muito atreladas ao índice, ao vizinho, meu vizinho ganhou mais, comprou Nvidia, o outro comprou SpaceX, o índice Bovespa subiu 20 e a minha carteira subiu 17, sabe? Toma um pouquinho de cuidado com essas comparações, porque elas também servem para o outro lado. Então, assim, se você está ganhando dinheiro, se você está indo bem, é isso que interessa. Alguma hora vai dar tudo certo para você, mas não é para você ficar se preocupando com esses detalhes, né, Juliano? Eu estou percebendo aqui, Luiz, é que o tempo nosso está se esgotando e é importante eu fazer, então, um comentário aqui. O Luigi, ele tem mais ou menos 30 anos de experiência em gestão, primeiro, né, da parte interna, né, vamos dizer assim, da empresa, muito depois abriu o Multifamily Office. E começou exatamente operando no exterior. Então, é um momento que a gente tem muita dúvida de Brasil e ninguém quer assustar o Brasil. Mas é importante, mais do que nunca, a gente ter uma diversificação internacional e buscar pessoas que são realmente especializadas em diversificação internacional, como o Luigi da Black Swan. O Luigi não quer fazer propaganda, né? Mas é importante a gente pensar o seguinte, o dólar a 5,10 não é um dólar absurdo, dá para você remeter, logicamente ninguém está dizendo que vai remeter tudo hoje, e aumentar a questão da diversificação internacional não para ficar parado em dólares. Muitas pessoas criticam, você fala em diversificar, e eu cheguei a falar em R$6, mas a R$6 é um absurdo, depende do que você fez com o dinheiro, depende de aonde você aplicou o dinheiro quando o dólar estava a R$6. Hoje melhorou consideravelmente a situação do câmbio, a gente tem severas dúvidas de como vai ser o desempenho do Brasil, inclusive de bolsa, e tem muita oportunidade no mundo. O Brasil é 1% ou menos do PIB mundial. A SpaceX vale 2 vezes a bolsa brasileira. A SpaceX vale quase o PIB do Brasil inteiro.
Então, a gente tem que abrir a nossa mente, nosso emprego é aqui, o nosso imóvel é aqui, e todo o nosso dinheiro vai estar aqui. Você não tem diversificação nenhuma. A Black Swan, na verdade, ela nasceu, antes de ser Black Swan, a gente era só um family office, e a gente nasceu nos Estados Unidos, a gente nasceu com a aplicação Exatamente. internacional. Né? Eu lembro de vários vídeos, assim, várias conversas, onde o pessoal falava assim, poxa, mas vocês são pessimistas com o Brasil? A gente falava, a gente não é pessimista com o Brasil, a gente é otimista com o que está acontecendo lá fora. O que está acontecendo lá fora, a gente está vendo agora, é incrível, é sensacional, é revolucionário. Então, assim, e ao mesmo tempo é gigante. Você pega, por exemplo, o YouTube, que é uma parte do Google, o YouTube vale mais do que o Itaú e o Bradesco, quase que o Bradesco juntos. Então, assim, hoje em dia o Brasil ele ficou pequeno e a gente deveria ter uma posição lá fora. Isso é muito importante, não só pela diversificação, mas também pela diversificação de oportunidades. Inclusive tem um estudo da FGV dizendo que uma pessoa de classe média deveria ter 20% dolarizado para apenas compensar a inflação no Brasil. Porque a gente tem muito dólar na inflação e não percebe. Uber, YouTube, telefonia, tudo em dólar. Tudo é dólar, um real, tudo é dólar. Exatamente. Então, mais ou menos 20% para uma pessoa de classe média. Isso deveria ser o mínimo de diversificação no exterior. Feita essa propaganda aqui da Black Swan, obrigado, Júnior. A gente não gosta de falar muito da gente mesmo, né? Mas tem que ser dito o que é importante. Mas é isso. E eu acho que assim, para a gente terminar, a gente queria só dar uma palavrinha sobre o dólar versus o DXY. O DXY é a cesta de moedas contra o dólar. Ele está começando a passar do nível preocupante. Que é um nível de tendência de baixa. Isso está mudando, especialmente nessa hora que a gente não sabe mais se os juros vai subir nos Estados Unidos. É até estranho que isso esteja acontecendo. Então, assim, o DXY tem uma correlação muito grande com o dólar aqui no Brasil. Então, que nem o Júnior falou, a gente falou da NTNB, a gente falou da Bolsa, a gente falou do Small Cap, mas acho que o dólar serve um alerta, né, Júnior? Serve, ele pode... Se o DXY está em torno de 100, 101, for para 104, isso são mais ou menos 3%, o dólar ir para 5,30 pelo menos não é tão difícil. Então, realmente, a gente está bastante preocupado porque muda a sazonalidade do câmbio de primeiro para segundo semestre, por ter menos exportações de commodities, volatilidade eleitoral, e as bolsas externas estão melhores que a bolsa brasileira, então menos fluxo. Resumidamente, o risco do dólar subir é maior do que ele cair, salvo, dependendo da gente der sorte aí nas eleições, né? Que haja mudança do pêndulo, senão é muito difícil, né? Esse dólar aí a 4,90 aí, complicado ir abaixo disso. A gente está vendo, a NTNB passou do teto, teoricamente, né? A bolsa caiu... Somente small cap. Small cap, então está nas mínimas, mas o dólar está bem ainda tranquilo, né? Está comportado em 5. Talvez os juros aí enorme tenha ajudado muito. Por né? enquanto. Por enquanto. Mas ao mesmo tempo, né, vale esse alerta, vale essa atenção, porque assim, imagina só, o Júnior estava conversando comigo semana passada, ele falou, imagina só, se o DXY sai de 100, é o que ele vale hoje, para 105. O dólar aqui no Brasil, teoricamente, o real, na verdade, deveria desvalorizar 5%. A gente está falando de quê? 5,30, 0,25 a mais. Então assim, e eu acho que de todos os ativos que andaram aqui no Brasil, esse é o que menos ficou, né? Exatamente. Gente, é isso. Uma excelente semana para vocês e boas oportunidades e até a próxima. Sempre com a gente também. Obrigado. Obrigado.